Olá, sejam todos bem-vindos ao Congresso de Educação Moderna 2021. Eu sou Yuri Leonel, diretor comercial da Editora Moderna, e esse é um evento pensado principalmente para você, professor, coordenador, e para você, gestor educacional. Todos vocês estão no centro das transformações que acontecem na escola. Quisemos começar o ano juntos mais uma vez, mas agora com uma missão fundamental. Antes de pensarmos no nosso trabalho, queremos que você tenha nessa jornada a possibilidade de refletir sobre o seu propósito de vida, ou seja, onde estamos e aonde queremos chegar. E para nos ajudar nessa reflexão, o Congresso está dividido em 3 grandes pilares: o indivíduo na escola, a escola na sociedade e a transformação plena. Caso você tenha perguntas ao longo desse encontro e de todos os outros, utilize o chat para interagir com a gente. A nossa ideia é trazer perguntas e a interação de vocês no diálogo com os nossos convidados. E fique ligado, ao longo da formação aparecerá na tela um link onde você pode gerar o seu certificado de participação. Sobre esse tema eu tenho alguns recados importantes. Todos os encontros do Congresso que vão acontecer a partir de hoje, terça, quarta e quinta-feira, eles serão certificados para todas as pessoas que acompanharem ao vivo as nossas transmissões. Ao longo da live, vocês vão perceber que tem um QR Code que vai aparecer na tela e também no chat e na descrição do vídeo, para que vocês possam gerar esses certificados. Importante ressaltar que a cada transmissão, o link muda, então é importante que vocês fiquem atentos a isso e consigam gerar os links à medida que assistam. E tem uma novidade super importante que eu queria dividir com vocês, que vocês poderão criar uma recordação exclusiva desse momento que a gente vai viver daqui a pouquinho. Na tela vai aparecer um QR Code, onde você vai conseguir personalizar uma foto e compartilhar nas redes sociais. Esse link aqui, ó. Por favor, peço o pessoal para colocar no chat também. Vocês vão conseguir personalizar a foto desse encontro com a foto de vocês e vão poder postar nas redes sociais. Eu peço que vocês utilizem a hashtag Congresso Moderna para que a gente consiga encontrar onde vocês estão e lá curtir a postagem que vocês fizerem. Beleza? Bom, para iniciar o nosso papo de hoje, eu queria convidar minha querida Solange Petrocino, que junto comigo vai conduzir a nossa conversa de hoje. Sol, bom dia, você está aí? Bom dia, Yuri. Estou, sim, muito ansiosa pela nossa conversa hoje. Pois é. Com você, Sol. Obrigada pela acolhida. Como disse o Yuri, o nosso itinerário hoje é o indivíduo na escola. Nós teremos 3 transmissões hoje, essa primeira às 10, às 15 e às 19, não perca nenhuma delas, super interessante todas. E a gente começa com o tema Como se reinventar como pessoas e profissionais na nova escola pós-pandemia. E para esse trabalho, a gente teve a honra de convidar e a alegria de tê-lo aqui conosco, o padre Fábio de Mello, que dispensa as apresentações, mas vou fazer assim mesmo. Ele é sacerdote católico, cantor, compositor, apresentador, poeta, escritor e professor. Possui diversos livros publicados e vários DVDs gravados. É formado em Teologia e Filosofia e pós-graduado em Educação e mestre em Antropologia Teológica. Seja bem-vindo, Padre Fábio. Obrigado, Solange. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. Acolho também o Yuri. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E feliz demais com essa oportunidade de estar com tantas pessoas que, de alguma forma, buscam essa qualificação diária. Eu costumo dizer que o grande desafio nosso é a gente continuar sendo a gente mesmo, sem as repetições que não valem a pena. Eu acho que a preservação da essência, de tudo aquilo que eu sou essencialmente, mas ao mesmo tempo em processos de evolução, constantes. E toda e qualquer boa prosa nos ajuda, pode nos ajudar a evoluir, porque nos quebra os paradigmas, quebra antigos pontos de vista, perspectivas que talvez já estejam vencidas dentro de nós, visões que talvez já tenham prescrito, já não nos servem mais. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. Aliás, estou muito honrada de estar podendo mediar humildemente aqui a sua fala. O nosso tema hoje de se reinventar, tem um pouco que você está falando, mas a gente está falando especificamente de um profissional de educação. A gente está dialogando aqui com profissionais educadores, que mais do que se reinventar, também tem uma responsabilidade com a formação do indivíduo que está na mão dele, dos alunos que estão com eles, dos seus colegas. Então, para a gente começar a nossa conversa, podemos comentar um pouquinho, assim,
de essa reinvenção, mas também do cuidar do outro que está sobre a responsabilidade desse educador. Pode ser, padre? Claro, claro. Ótimo. Filosoficamente, a experiência que mais nos funda como humanos é o cuidado. Nós nascemos muito necessitados de cuidados, isso já nos acompanha a vida toda. As primeiras fases da nossa vida são de total indigência, e a partir do momento que nós vamos assumindo uma autonomia, como tão bem nos propôs Piaget, uma vez que nós estamos falando com educadores, que certamente conhecem a perspectiva do desenvolvimento do juízo moral em Piaget, da anomia até a autonomia existe um processo. E esse processo ele só é feito mediante experiências de cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém se responsabiliza por nos guiar pela mão, e aí vem a palavra do pedagogo, o que nos segura pela mão, os que nos conduzem pela mão, para nos fazer chegar ao outro lado do rio. A experiência de transpor um estado de anomia para chegar à autonomia é uma transição linda que talvez nós possamos fazê-la ao longo da vida. Eu sempre tenho territórios em mim que ainda estão dominados pela anomia. Territórios que ainda são desconhecidos, inconscientes, como dizia Freud, como pretendeu explicar a psicanálise. Territórios que em mim ainda são sombrios, que ainda não estão devidamente iluminados e que são difíceis. E eu preciso recrutar essa transição diariamente. Mas eu nunca faço isso sozinho. Muito embora alguns processos sejam naturalmente solitários, porque o outro tem um limite em nos ajudar, boa parte das nossas transições nós fazemos acompanhados. E é por isso que eu sempre digo, desde que eu comecei a compreender a vida e a importância de cada ofício na vida humana, eu sempre digo que eu não reconheço um papel mais importante na formação de uma pessoa que é do professor. O professor é esse facilitador que nos faz viver as transições, que nos faz viver as travessias, sempre a partir de uma experiência de cuidado. Ensinar alguém é cuidar daquela indigência que se manifesta em diversas dimensões. Uma indigência moral, quando eu ainda não sei o que é certo, o que é errado. Uma indigência intelectual, quando eu ainda não sei distinguir os conceitos, quando eu ainda não sei lidar de forma inteligente com a realidade. O professor está ali para me socorrer dessa indigência. Então, toda e qualquer oportunidade que eu tenho de cuidar e ser cuidado, eu estou vivendo aquilo que é específico do humano. É claro que o cuidado está presente nas espécies que não são racionais, que não têm essa capacidade de argumentar como nós, mas lá tudo é instinto, nós não. O cuidado em nós é sempre uma experiência de escolha. Eu escolho cuidar. Claro, uma mãe vive naturalmente uma imposição biológica em ter que cuidar da cria. O pai é a mesma coisa. Você tem diante de você, você tem em seus braços alguém que se desdobrou do seu corpo. É um desdobramento físico de você. E neste primeiro momento da indigência física, os primeiros a serem responsáveis em viver esse cuidado conosco são os nossos pais. Mas depois, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai... Claro, nessa indigência inicial, muitas pessoas participam. A babá que cuidou da gente, eu não tive babá, mas algumas pessoas foram criadas com babás, tiveram aquele primeiro auxílio nas primeiras fases da vida, ou a tia que mora conosco, ou o pai, ou o tio, ou a avó, o avô, alguém nos socorreu. Então, toda vez que a gente olha para um ser humano, nós estamos diante de alguém que foi essencialmente cuidado numa fase em que tudo nele era muito radical. A indigência era radical. Se a gente descuidar de uma pessoa na sua primeira fase da vida, ela não sobrevive. Ela não tem condições de sair do berço e buscar o seu próprio alimento, nem tampouco puxar o cobertorzinho para se esconder do frio. Então ela está envolvida por uma absoluta dependência de alguém. E essa absoluta dependência
nos inspira os primeiros momentos do cuidado. Eu lembro que durante um tempo eu dava uma palestra para médicos e enfermeiras que se chamava a Antropologia do Cuidado. Eu fazia uma pastoral da educação aqui em Taubaté, trabalhava na pastoral da educação, e eu tinha muito contato com os alunos de medicina, enfermagem e medicina. Então era impressionante como esse discurso era necessário para eles. Claro, cuidar a gente sabe, nós somos essencialmente educados para isso, mas é bom a gente visitar os conceitos, investigar os avessos das teorias, o avesso da prática, né, que é a teoria. O que eu faço? O que filosoficamente eu estou fazendo quando eu cuido de alguém? Eu estou participando daquilo que nos faz humanos, verdadeiramente humanos, essencialmente humanos. Como eu dizia, os animais, eles se cuidam instintivamente. Nós somos capazes de criar uma teoria para esse cuidado que nós realizamos. E o magistério é essa seara de teorias lindas, algumas que não se adaptam à realidade, né? Muito teóricas, muito difíceis, mas resumindo, é o lugar onde essencialmente nós experimentamos a força do cuidado. Então, ter uma criança diante de nós, pronta para aprender, e eu sou socrático na compreensão do conhecimento, eu acredito que tudo que nós precisamos saber já está em nós, nós só precisamos que alguém acorde, que alguém desperte essa ancestralidade que já está em mim, que já está naquele que eu encontro. Então, assim como Sócrates observou o ofício da mãe, que era parteira, e compreendeu o processo educacional, porque Sócrates era um grande mestre, um grande educador, prestando atenção na maneira como a mãe fazia as crianças nascerem, ele identificou aquilo que nós chamamos de maêutica. A minha mãe não inventa a criança, a minha mãe apenas facilita o partejar. Então eu sou professor, você como professor, nós cuidamos e partejamos o conhecimento para que as pessoas não sejam vítimas da ignorância. Então isso é muito lindo, nós somos essencialmente cuidados. Não posso querer ser professor se não tenho um apreço pela experiência de cuidar e ser cuidado. Perfeito. Eu também entendo isso. A profissão de educador exige da gente um compromisso. E esse compromisso está relacionado ao cuidado do outro. A gente já está tendo algumas perguntas aqui no chat, mas antes de passar para o Yuri trazer essas perguntas, queria tocar numa questão. O senhor estava falando que não é um processo solitário, mas tem uma questão muito de autocuidado, né? Porque a gente, como educador, a gente viveu um momento que não existia muita teoria muito clara do que fazer nessa situação, e a gente foi buscando teorias, pedaços de teoria para compor, e muita boa vontade, que os professores de todo o Brasil foram super guerreiros para viver esse momento e poder ajudar. Mas isso também faz com que a gente exige da gente uma resiliência que talvez nem todos tenham. A gente até tem escutado alguns professores que talvez não esteja na profissão certa. Então, como a gente faz esse autocuidado, pensando nessa questão humana mesmo, como que a gente trabalha o autocuidado? Como a gente faz escolhas mais assertivas? Eu creio que culturalmente nós somos vítimas de alguns equívocos. A cultura nos trouxe formas muito equivocadas de compreender o estar a serviço do outro. Eu faço uma meia-culpa como cristão em identificar que, em muitos momentos, o cristianismo ensinou o doar-se ao outro sem antes falar do primeiro movimento do amor, que é o autocuidado. Então, soava egoístico, né? Soava mal eu dizer, eu estou cuidando de mim para depois poder cuidar de alguém. Então, culturalmente, o cristianismo nos trouxe essa máxima de que nós temos que ser para os outros.
Ótimo, isso é lindo. Mas o próprio conceito de pessoa que o cristianismo adotou, que é o conceito semítico, nos ensina outra coisa. Dentro do contexto grego, a palavra persona, pessoa, quer dizer a máscara que eu uso para interpretar a minha realidade. Então, se hoje eu estou feliz, a minha persona é a máscara da comédia. Se hoje eu estou trágico, sofrido, a minha persona é a máscara da tragédia. E esse conceito é muito vago, ele não aprofunda, ele não chega ao contexto de nossa verdade essencial, porque eu não sou uma representação. Muito de mim é uma representação porque eu aprendi a falsear. Eu tenho uma máxima, né? Nós nascemos verdadeiros, mas depois as pessoas nos educam. E muitas vezes nos educam para a falsidade, nos educam para a mentira, para o falseamento. Então, o conceito semítico não compreende o ser pessoa como uma representação. Não. Para ser pessoa, o conceito nos diz, é preciso antes ter posse de si e, tendo posse de si, oferecer-se ao outro. Então, eu não sou pessoa no momento que eu tenho somente a posse de mim, e eu não sou pessoa no momento em que eu só me ofereço aos outros. Eu sou pessoa no movimento das duas pertenças. Eu me pertenço e, me pertencendo, pertenço aos outros. Isso é lindo. É lindo, é sofisticado e é difícil. Aí volto, a pregação que chegou aos nossos ouvidos é que a gente tem que se doar. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes você foi subjugado culturalmente por esse pensamento cristão, ocidental, ou que nos veio por uma praxis também, que não sei de onde veio, em que você o tempo todo tem que se doar para ser uma pessoa bacana. Quando, na verdade, se a gente negligencia o primeiro movimento do ser pessoa, que é eu tenho a posse de mim. E como é que eu posso ter posse de mim? Me conhecendo, me amando, me cultivando. Então, essa experiência de ser de si para depois ser do outro é fundamental. E eu sei que na nossa vida diária, a gente há pouco ainda estava dizendo das teorias que não se aplicam na prática, eu sei que essa é uma delas. Muitas vezes nós temos uma facilidade enorme de ser para os outros, mas em pouco tempo nós estamos exaustos. Por que nós somos tanto para os outros e tão pouco para nós mesmos? Porque culturalmente fomos educados para isso. A gente fica até envergonhado em dizer, hoje eu não posso servi-lo porque eu preciso cuidar de mim. A mãe, meu Deus, em que momento ela tem coragem de dizer isso ao filho? Talvez leve uma vida inteira. E é claro que há momentos na nossa relação com os filhos em que isso é praticamente impossível, mas seria tão mais nobre se as pessoas que nos cercam nos percebessem isso, né? Olha, ela está esgotada, vamos cuidar um pouquinho para que ela possa se refazer. Vamos assumir um pouco o controle disso. Por isso que é tão bacana quando numa casa as funções são compartilhadas, em que a gente desobriga a mulher de ter esse excesso de doação. Quem falou isso? Que a mulher tem que doar-se 100% e o homem apenas 30%. Mas culturalmente a gente vive assim. Em boa parte das estruturas familiares, quem pega o duro, o pesado com as crianças são as mulheres. Isso é um erro cultural. Porque nós temos que compreender que todos nós temos necessidade de um autocultivo. E que eu não posso me autocultivar no momento em que eu estou só me doando aos outros. Você pode até falar, mas eu me realizo muito na doação. Não se engane. Chega um momento em que você começa a oferecer o que você não tem. E você começa a causar um desgaste emocional que é absolutamente comprometedor no resultado final da sua estrutura de vida. Então, é muito saudável eu ter a experiência de cultivar aquilo que em mim reforça o meu amor por mim, a minha satisfação de ser quem eu sou, e aí, estando no exercício disso, estando exercitando este auto-amor, este autocuidado, eu me ofereço com mais qualidade às pessoas.